Semana passada nós falamos domínio sobre a língua e hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de sabedoria. Que Deus possa nos conduzir neste texto, que possamos extrair exatamente aquilo que Ele quer falar conosco hoje à noite. O texto de Tiago 3, 13 a 18 diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Meus irmãos, no dia de hoje, encerrando o capítulo 3 de Tiago, nós falamos sobre os dois tipos de sabedoria. E há um grande perigo em obtermos um grande conhecimento e achar que nós somos totalmente suficientes. E aí procedemos de modo soberbo. Infelizmente, há pessoas que, acostumadas a estudar a palavra de Deus, se acham totalmente suficientes naquilo que já leram, naquilo que já conheceram, e talvez não se coloquem diante de Deus nas suas leituras, para que Ele possa falar ainda mais aos seus corações. Não interessa se você já leu 15 vezes a palavra, eu te garanto, hoje Deus tem muito a falar ao seu coração. Não interessa se você lê todos os dias, eu tenho certeza, amanhã Deus tem muito a falar ao seu coração. E nós não podemos achar que sabemos de tudo. Não podemos achar que nosso conhecimento é maior do que todas as coisas e a partir dele nós procedermos de modo soberbo. Porque quem procede de modo soberbo, de modo algum está mostrando sabedoria, está mostrando a falta desta sabedoria, a mesma que nós pedimos lá no início das exposições a Tiago, e que o Senhor não nos lançará em rosto, pelo contrário, nos dará liberalmente, assim todas as vezes que precisarmos. Mas é bem verdade que também o perigo não está simplesmente em obter um grande conhecimento e se sentir suficiente, está em também não querer ter conhecimento. Em épocas passadas, mas infelizmente ainda hoje, pessoas interpretam erradamente o versículo que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a letra mata é a lei que mata, não a palavra de Deus. A palavra de Deus não mata, a palavra de Deus vivifica. O Espírito que está em nós nos faz entender as letras sagradas e ela nos traz vida. Não podemos entender que quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais essa letra nos mata. Mas quanto mais estudamos a palavra de Deus e mais estamos perto do Senhor, mais isso nos traz vida e vida com abundância. E quando falo de vida, não falo simplesmente de bons índices da nossa glicemia, de bons índices dos nossos triglicerídeos, de bons exames cardiológicos, de exames que não dizem nada contrariamente a nós. Eu estou falando de vida eterna. A palavra de Deus nos traz certeza de vida eterna. Essa vida que não vai depender de índices, essa vida que não vai depender se nós estamos bem segundo um médico ou outro. Não há especialidade que meça a preciosidade da vida eterna. Até porque
nada nesse mundo nos garantiria a vida eterna. Nenhum tratamento medicamentoso deste mundo nos garante a vida eterna, apenas o sangue de Cristo. Então, não conhecer todas estas coisas da palavra não nos trazem algo de bom. Pelo contrário, precisamos nos encher do conhecimento da palavra de Deus. Tiago vai nos advertir hoje quanto à verdadeira sabedoria e o que ela deve produzir em nós e o jeito certo de demonstrar essa sabedoria. Primeiramente, nós vamos tentar reconhecer quem é sábio. Como é que eu posso reconhecer quem é sábio? Versículo 13. Versículo 13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio? Quem pode levantar a sua mão e dizer: eu sou sábio, sigam meus conselhos que tudo vai dar certo. Eu sou sábio, tudo que eu falo é exatamente o que está nas Escrituras. Vocês não irão errado se irão no meu conselho. Mas essa pergunta já vem com uma resposta. Quem é sábio entre vocês? Quem tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Quem é sábio? Quem detém uma certa soma de conhecimento, demonstre isso pelo seu comportamento. O seu comportamento vai mostrar que você é sábio. Como assim? Qual é o comportamento de uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia tem um modo digno de proceder. Uma pessoa sábia procede com um espírito humilde, resultante da sabedoria. Jesus é a encarnação da verdadeira sabedoria. Ele nos deixou um exemplo de conhecer todas as coisas sem ser arrogante. Jesus sabia e sabe todas as coisas, não do mundo inteiro simplesmente, mas do meio do seu coração. Ele sabe de todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo local. Ele sabe, mas isso não trouxe arrogância ao seu coração. Em momento algum Jesus Cristo foi orgulhoso, mas é manso e humilde de coração, segundo Mateus 11:29. Quem é verdadeiramente sábio vai ser distinguido pela sua autêntica humildade. E essa humildade é fruto de um coração que sabe que a capacitação do seu intelecto não veio de si, veio de Deus. Nas nossas exposições dos sábados, nós temos utilizado um livro chamado O Culto Segundo Deus. E o expositor desse livro, o reverendo Augusto Nicodemos, tive a oportunidade de uma vez entrevistá-lo no ano de 2012. E nessa entrevista, a primeira pergunta que me pediram para fazer: reverendo Augusto, na época chanceler da Universidade Mackenzie em São Paulo, maior nome daquela universidade presbiteriana, como o senhor não se envaidece de ser considerado o maior pregador brasileiro da atualidade? Como o senhor não se envaidece de ser um dos homens mais louvados pelo grande intelecto que tem, por ser um professor extremamente premiado, por ser o primeiro nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie? Como não trazer orgulho ao seu coração? E ele olha para mim e diz: meu amado irmão, todas as vezes que eu olho no espelho, eu vejo quem eu sou e eu me lembro de quem Deus é. Todas as vezes que tenta subir ao meu coração qualquer tipo de orgulho, Deus sempre tem um jeito de me puxar lá de cima e me colocar exatamente no local onde eu mereço estar. Todas as vezes que o meu balão de orgulho começa a se inflar e eu tenho aquela balonite aguda de orgulho, de vaidade, Deus vem com seu alfinete santo e fura aquele balão para que eu perceba que sou dependente dele. Eu não tenho outra coisa a não ser o Senhor. Eu não temo a outra coisa a não ser pecar contra o Senhor. Entendendo isso, nós percebemos que o verdadeiro sábio não entende a sabedoria como sendo algo que vem de dentro de você.
mas algo que vem das Escrituras dado por Deus. O que nós sabemos da vida, só sabemos quando estamos diante das Escrituras e percebemos quem nós somos e quem Deus é. Se nós fôssemos aqui falar de quem éramos e quem Deus já era na nossa vida, com certeza teríamos inúmeras coisas a dizer, principalmente de dizer como eu me arrependo de não ter vindo para Cristo antes, como eu me arrependo de ter perdido tempo num mundo que não me trouxe nada de bom, e eu fiquei vagando por aí tentando buscar alguma coisa que preenchesse meu coração e nada preenchia. Porém, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, hoje que já somos alvos da sua graça e misericórdia, nós olhamos para nós mesmos, vemos quem nós somos e quem Ele é, e continuamos tendo muita coisa a dizer. Nós somos salvos por conta dEle, nós somos sustentados por Ele, nós somos movidos dia após dia pela força dEle, nós somos alimentados pela palavra dEle, nós seremos glorificados, porque um dia já fomos justificados pelo sangue dEle. Não há como olhar para nós e não lembrar, nós só somos o que somos, porque Deus é quem Ele é. A sabedoria vem dEle, e o verdadeiro sábio reconhece que essa sabedoria vem do alto. Mas existe uma falsa sabedoria, que é expressa nos versículos 14 e 15. Acompanhe comigo o versículo 14, que diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Essas palavras realmente bastante pesadas são exatamente aquilo que nós enxergamos como falsa sabedoria. Quem apresenta a falsa sabedoria, que é terrena, tem inveja amarga. Hernandes Dias Lopes afirma que esse sentimento está ligado à cobiça, por posição e por status. A inveja amarga cobiça uma posição e status na sociedade. É aquela pessoa que não somente quer a posição do outro, mas ela se entristece, se aborrece, se enerva e fica amarga pelo sucesso do outro. E ele não consegue ficar bem até o momento em que aquele outro cai. Essa pessoa não é sábia. Ela talvez um dia diga assim: eu consegui subir, eu consegui o meu objetivo, eu consegui a posição que tanto queria, eu cheguei ao status que eu queria. Mas a que custo? A que preço? Ao preço da queda de outra pessoa? Ao preço da queda de uma família? Hoje sua mesa está farta porque a família de outra pessoa está com a mesa vazia? Porque você, por inveja amarga, prejudicou aquela pessoa para que a sua posição fosse agora pertencente a você? No começo desse capítulo, Tiago vai alertar sobre o cuidado que nós devemos ter em almejar cargos eclesiásticos. Falamos isso semana passada. Irmãos, muitos de vocês não desejam ser mestres, porque sabendo do que temos como responsabilidade, entendemos também que serão julgados com maior rigor. Então não adianta eu olhar para uma pessoa e dizer: eu quero muito a posição que ela tem. Mas entenda, a sabedoria que vem do alto vai me fazer enxergar o que ela demorou, o que ela fez para conquistar tudo aquilo, quanto tempo ela se dedicou para chegar até aquele ponto, o quanto Deus a auxiliou até chegar àquele ponto. Será que eu mereço sem fazer exatamente o que ela fez? Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim: eu queria tanto ser como ela, eu queria ter o que ela tem, eu queria ter a família que ela tem, eu queria ter os bens que ela tem, eu queria ter a posição que ela tem. Mas será que você queria ter o mesmo sacrifício que ela teve?
Eu não sei se hoje, tanto quanto 10 anos atrás, quando assim comecei a pregar, se muitos jovens da idade que eu tinha na época, hoje almejam ser ministros do Evangelho. Porque romantizar o ministério é a coisa mais errada que a gente pode fazer. O ministério tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, é extremamente recompensador, mas tem seus desafios. Mas eu não sei se jovens de 20, 22 anos hoje têm essa mesma intenção de ser ministros do Evangelho. E olhar para os pastores que hoje estão a pregar a palavra a eles, a prepará-los, quem sabe, para mais à frente serem obreiros, e dizer: eu quero ser como o pastor fulano, eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele, eu quero estudar como ele. Mas na realidade o que nós precisamos não é de pessoas que olhem para nós e digam: eu quero ser como o pastor fulano, pregar como ele, cantar como ele, ministrar como ele, dirigir o culto como ele. Nós precisaríamos de inúmeras pessoas que dissessem o seguinte: eu quero ser como o pastor fulano, orar como ele, ler a palavra como ele, jejuar como ele, se entregar ao ministério como ele. Eu espero muito que no findar dos nossos dias, não falo só por mim, falo só a partir da vida de todos aqueles que têm se devotado à pregação do Evangelho. Eu espero que no final dos nossos dias, algumas pessoas sejam motivadas a orar como nós oramos, a meditar na palavra de Deus como nós meditamos, para chegar até aqui e falar algo da parte de Deus. O sábio não vai olhar para o fim das coisas, vai olhar para o começo delas. O verdadeiro sábio não olha para o sucesso que foi conseguido no final de todo o trabalho. Ele olha todo o trabalho que foi desenvolvido e diz: Senhor, me capacita a fazer tudo isso. Mas quem é invejoso deseja ter o que o outro tem, não só isso. Ele fica extremamente triste porque não tem a mesma coisa. E é impressionante como essa tristeza o consome. Mas, meus irmãos, essas pessoas que não ficam felizes com o sucesso, mas ficam felizes com o fracasso do próximo, não revelam caráter cristão. Nós estamos diante de um texto que vai mostrar dois tipos de sabedoria. O primeiro que estamos falando, que é a falsa sabedoria, não revela o cristão. O cristão é o verdadeiro sábio, é aquele que não vai se alegrar com a derrota do outro. A falsa sabedoria vai fazer o que o mundo diz: promova a si mesmo, venda o seu peixe. Olha, você é melhor do que os outros. E é impressionante como às vezes, para a gente galgar novos espaços no nosso trabalho, a gente tem que falar exatamente isso. Olha, não coloca fulano para fazer aquela hora extra não, deixa comigo que eu faço melhor que ele. Olha, não coloca fulano para cantar no culto não, me coloca que eu canto melhor que ele. Não coloca esse pastor para ir para aquela congregação não, me coloca que eu faço melhor que ele. E aí nós percebemos que isso não é só inveja, é inveja amarga. É aquela inveja que, se você for preterido, talvez nunca mais você fale com as pessoas que deixaram de te escolher. É uma inveja que rouba a glória de Deus e dá ao homem, porque eu sou o melhor, eu faço, eu quero, eu consigo, eu posso, e onde está Deus em tudo isso? O falso sábio é invejoso e não reconhece a Cristo em seus caminhos. Mas a palavra diz: reconhece ao Senhor em teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sem o Senhor em nossos caminhos, estes serão totalmente tortuosos. Só andaremos retamente e em sabedoria quando andarmos com o Senhor.
Em segundo lugar, essa falsa sabedoria produz, além de inveja amarga, rivalidade, ambição egoísta. Quem não tem sabedoria no seu proceder age de forma ilícita na procura dos próprios interesses. Mas eu quero. Não importa como, mas eu quero. Não interessa o que eu tenha que fazer, mas eu vou conseguir. Mesmo que eu tente passar por cima dos outros, mas eu vou conseguir. É essa rivalidade, essa ambição egoísta que não pensa no outro, mas pensa nos próprios interesses. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13 diz que o amor não se porta inconvenientemente. Então aquele que não é sábio ou que tem a falsa sabedoria não tem amor, porque ele é inconveniente, ele procura os seus próprios interesses. É implacável com os seus concorrentes, faz qualquer coisa para chegar aos seus objetivos, não importando por cima de quem tem que passar. O sentimento faccioso é a rivalidade, promove divisões na igreja, rachaduras no meio cristão, tudo em nome de uma falsa sabedoria. Às vezes a gente se pega olhando questões que deveriam servir apenas para a organização da igreja, mas a gente se preocupa em ter o nosso nome sempre ali estampado. Então, quando sai a lista de pessoas que vai fazer alguma coisa para a igreja, meu nome não está lá, eu digo, peraí, tem que tirar alguém para me colocar, porque há uma rivalidade. Existem pessoas que, diferente disso, não conseguem entender como o nome de uma pessoa pode estar ao lado dela trabalhando na mesma equipe. Rivalidade. E aí alguns podem dizer, mas eu sei fazer melhor do que ela, eu não preciso da ajuda dela. Olha, é triste, muito triste o que eu vou dizer, mas é fato. Deus permite que coisas nos sobrevenham quando nós fazemos esse tipo de coisa, quando nós criamos divisões na igreja, quando nós temos rivalidade com os irmãos. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de ajuda, nós não podemos ter rivalidade com irmãos, nós não podemos ser egoístas em nossa ambição de aparecer mais, de produzir mais, de ser mais para Deus, porque nós só somos mais para Deus quando servimos aos nossos irmãos. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Eu preciso de pessoas que tenham a mesma visão de servir ao Senhor e me ajudem a chegar mais perto do objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Então, aqueles que têm uma falsa sabedoria, pensam de forma egoísta, não se gloriam simplesmente no que conquistam, no que usurpam, no que acham que o seu conhecimento ou influência pode trazer. Eles fazem tudo isso e ainda tem vários bajuladores ao redor. É interessante, o falso sábio sempre tem pessoas que bajulam, que dizem assim, como você é inteligente, como você faz as coisas sozinho e tudo dá certo, como você faz as coisas perfeitamente. Enquanto as pessoas não cortarem as asas, o falso sábio continuará alçando altos voos. E talvez a gente não consiga nem ficar debaixo das suas asas, tão grandes elas são. Nós não podemos agir com mentira, pois quem tem inveja tem rivalidade, quem tem rivalidade tem vaidade, e a vaidade se alimenta da mentira. Quando você percebe uma pessoa muito vaidosa, ela só se alimenta da mentira. Ela diz, olha, eu gosto muito de elogios, eu gosto muito de ser louvado, porque eu faço as coisas realmente com excelência. Você já ouviu alguém dizer, olha, tudo que eu faço para Deus é com excelência, eu gosto de fazer do melhor? Parabéns, irmão. Mas entenda,
tudo que nós fazemos para Deus, as nossas melhores obras de justiça, ainda são como o trapo da imundícia. O que de melhor nós temos no nosso coração, se não for feito por fé, com fé e pela fé que temos em Cristo, ainda assim é pecado. Nós dependemos dele, não é a nossa sabedoria. Nós não podemos nos alimentar da mentira que diz que eu sou, eu faço, eu consigo. Isso é autoajuda, isso não é palavra de Deus. Deus pode, se Deus quiser, eu consigo. Se Deus quiser, eu vou e faço. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Não minta para parecer sábio aos olhos dos homens. Não diga que faz o que não faz só para que as pessoas elogiem você. Hoje a gente escuta muita gente dizendo para a sua própria glória: eu acordo pela manhã 5 horas, eu dobro os meus joelhos e o tapete que existe perto da minha cama já tem a marca dos meus joelhos. São 3 horas de oração ininterrupta antes de começar o dia de trabalho. Nossa, como você é santo! Eu caminho 10 quilômetros por dia distribuindo literatura e dizendo: Jesus te ama e eu também. Nossa, como você está disposto a servir o Senhor. Eu já li a palavra de Deus, estamos em setembro, eu já li 4 vezes de capa a capa. Eu não paro de ler essa palavra. Nossa, realmente só tem você. Eu estou me sentindo lixo, eu estou me sentindo herege. Meu irmão, não diga o que você não faz para ser louvado, mas que os teus joelhos se dobrem ao menos 5 minutos em devoção ao Senhor. Não vai ficar a marca no tapete, vai ficar no coração. Que você leia pelo menos um capítulo da palavra de Deus por dia. Que as pessoas digam: você precisa ler mais, e você diga: eu sei que eu preciso, e eu vou me esforçar por ler mais. Que alguém chegue para você e pergunte o que você tem feito, que você diga: talvez faz muito tempo que eu não distribuo a literatura, talvez faz muito tempo que eu não olho para uma pessoa e digo assim: olha, Jesus te ama e eu também. Mas Deus sabe que no meu coração é exatamente o desejo que eu tenho, que as pessoas sejam salvas, e que Deus me dê condições de ver portas abertas à pregação, que Ele me capacite a isso, mas que eu faça da melhor forma possível. Eu não quero fazer de todo jeito. Reconheça que é Deus quem provê ao homem sabedoria para se conduzir em lealdade, verdade e santidade diante dele. Esse tipo de sabedoria mostrado nesses versículos 14 e 15 não vem do alto, é própria do coração enganoso do homem. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois produz orgulho e produz mentira, características do inimigo das nossas almas e não do Senhor. Mas o versículo 16 vai nos mostrar resultados dessa falsa sabedoria. Onde há inveja e a rivalidade, o que é que acontece? Confusão no seio da igreja. Onde há inveja, onde há pessoas que não se dão, há confusão dentro e fora da igreja, pessoas que não se respeitam. Há irmãos que não se suportam e não suportam os mais fracos. Há irmãos que não amam o próximo como a si mesmo, simplesmente porque produziram pela falsa sabedoria essa inveja amarga, essa rivalidade. Consequentemente, pessoas que apresentam as evidências de uma falsa sabedoria, não divina, mas demoníaca, não são tementes a Deus. E isso já é suficiente para que toda espécie de males ocorra. A falsa sabedoria dentro da igreja traz todo tipo de coisa ruim, e ela só pode ser revertida quando a gente busca a sabedoria da palavra, a sabedoria do alto. E aí, quais são as características dessa sabedoria que vem do alto? Versículos 17 e 18 nos trazem: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Quem tem essa sabedoria
é limpo de pensamentos, é limpo de palavras, é limpo de atos. Não pense você que o pecado só é consumado quando externamente as pessoas veem o produto dele. Aí já é a consequência daquele pecado. Mas o pecado nasce no coração pervertido do homem. Pecamos por pensamentos também. E aí não adianta dizer, mas eu só pensei, eu não fiz nada. Às vezes, só o que eles pensam, nós nem queremos mencionar. A palavra traz isso. Tem coisas que nós pensamos que são impublicáveis, e nós precisamos rever os nossos pensamentos para não pecar contra Deus também por eles. As nossas palavras às vezes são duras demais com os nossos dentro de casa, são duras demais com os nossos também em comunidade de fé. As nossas palavras nem sempre dizem aquilo que nós somos ou que dizemos ser filhos de Deus. Nós também pecamos em palavras, e nós também pecamos pelos nossos atos. Mas aquele que tem a sabedoria que vem do alto não está isento dessas coisas, mas está pelo menos procurando não se contaminar com relação àquilo que sobrevém à sua mente, sobrevém ao seu coração e sai pela sua boca como sendo pecado ao Senhor. Ele não se contamina quanto à doutrina e na sua prática quanto à fé e à moralidade. Aquele que tem sabedoria de fato sabe se conduzir, sabe a doutrina que deve seguir, sabe que deve ser moralmente perfeito ao Senhor. Depois, essa sabedoria é pacífica. O sábio verdadeiro ama a paz e faz tudo mesmo para que ela seja mantida, sem que com isso a pureza seja prejudicada, seja sacrificada. Veja, nós precisamos estar em paz. O versículo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas o bloco textual onde esse versículo está encaixado não diz o seguinte: no que depender de vós, encobre o pecado dos homens e fique em paz com eles. É isso que eu digo. Nós devemos manter a paz e fazer tudo para que essa paz seja mantida, sem que com isso a pureza seja sacrificada. É ter paz com os homens, mas denunciando o seu pecado. É ter paz com os homens, mas corrigindo os nossos próprios pecados. É ter paz com os homens, mas dizendo que Deus é santo, e assim precisamos ser também. Sede santos, porque eu sou santo. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas que é fruto da confissão dos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí sim o nosso coração está em paz. Além disso, a sabedoria que vem do alto é amável, ou seja, é gentil, é razoável, é moderada, é cheia de consideração. Dizia o teólogo canadense do século XIX, Albert Simpson: os modos rudes e sarcásticos, a réplica mordaz, o comentário insensível não tem absolutamente nada em comum com o ensino manso do Consolador. O que nós precisamos transmitir aos nossos irmãos é o ensino manso do Consolador, e não o comentário insensível, a crítica pela crítica. Nós temos uma sabedoria que faz com que falemos de modo gentil, amável aos outros. Mas a sabedoria do alto também é tratável, ou seja, a pessoa que tem essa sabedoria sabe se posicionar de forma polida, educada, e está sempre pronto a ouvir e ceder. Quantas vezes nós não estamos prontos a ouvir, não estamos prontos a ficar tardios em falar, e mais tardios ainda a nos irar, mas nós estamos simplesmente prontos a falar o tempo todo, quando o que precisaríamos era ouvir e ceder. Quem é sábio de fato, ouve, e segundo a instrução do Senhor, cede naquilo que pode fazer.
A gente não cede quando vê que o caminho está errado, mas a gente cede quando sabe que é a orientação de Deus para que a paz seja mantida. Plena de misericórdia essa sabedoria, o que traduz na vida do sábio a vontade de ajudar quem errou. Pleno de misericórdia, a sabedoria nos transforma em pessoas que têm misericórdia pelos outros, que não queremos simplesmente apontar todos os dedos para aquele que está errado, mas simplesmente fazê-lo encontrar o caminho certo, apontando com todos os dedos para ele. É também sentir ternura do necessitado, estendendo a mão, como fez o bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37. A real sabedoria tem bons frutos, muda a vida e traz a glória para Deus. Ela é imparcial, ou seja, ela não se coloca com partidarismo, escolhendo a quem defender ou a quem ajudar. Se você é sábio de fato, segundo a palavra de Deus, você ajuda a quem de fato precisa, sem escolher quem é essa pessoa. Você dá uma palavra a quem precisa ouvir, sem ficar escolhendo as pessoas que são dignas da tua voz. Essa sabedoria é sincera, ou seja, ela é sem hipocrisia, porque na sabedoria divina não há espaço para jogo de cena e política de bastidor. Não há espaço para uma política de boa vizinhança que é falsa no final das contas. Tem que ser uma sabedoria sincera, o elogio é sincero, o amor é sincero, a ajuda é sincera. O último versículo liga este capítulo ao próximo, quando ele diz: o fruto da justiça semeia em paz para com os pacificadores. Nós acabamos de ver que a sabedoria do alto tem características divinas. Nós acabamos de ver que essas características são benéficas e que promovem consequentemente a paz. O sábio semeia justiça e não pecado, mediante as suas obras. Ele semeia justiça e não pecado, a paz e não a guerra, e tudo isso visando a glória de Deus e o bem do seu povo. Quem é sábio e tem entendimento entre nós aqui, quem é sábio e tem entendimento, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria dada por Deus, e que este mesmo Deus que nos dá sabedoria possa continuar nos conduzindo para o seu louvor e a sua glória. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde em Cristo.